Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado, cara. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura e, mais uma vez, falando de um estilo que tem um raio americanizador no final das contas. E estamos aqui com a Ingrid Matos, uma cervejeira com um pescoço dolorido, que deve ter que fazer quiropraxia para resolver seu pescoço de tanta medalha que ela tem pendurada. Por favor, Ingrid, te apresenta como se precisasse. Que isso, gente. Nossa, prazer enorme estar aqui. Muito legal. Hoje a gente vai falar de um estilo que tem meu coração. A gente tá gravando esse podcast num dia bem friozinho, então combinaria muito, a gente poderia falar, sem dúvidas, que essa é a cerveja do trabalhador depois do trabalho. Considerando aí esses 10 graus, então casou demais falar sobre American Porter aqui. O trabalhador aqui, por exemplo, ele está com uma estufa nos seus pés, porque eu tô com as pernas geladas, porque tá, sei lá, 5 graus aqui, então não tá fácil. Aqui tá 9, 10 e a sensação térmica eu não quero imaginar, né? Eu me descobri uma pessoa que não gosta tanto de frio. Eu pensei, eu sempre amei o frio, até que chegou um momento que o frio começou a me incomodar, daí eu pensei assim, deixa frio só pro lager. Só pro lager, exatamente. E se tiver acompanhado de uma boa porter a 8 graus, né? Que aí já faz um esquenta ali. Também. Uma boa opção. Falaremos sobre isso. Muito importante. E sabe, Ingrid, quem a gente tem aqui na nossa mais alta estima são os nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em ser essas pessoas. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que nós já tivemos a Stannis, um kit da Stannis e um kit da Dude Brewing. E você, se você tá triste que você não pôde pegar o kit, você pode acessar o site da Stannis, que é o stannis.com, Stannis com 2 N's, e usar o cupom BFL12 para ganhar 12% de desconto em qualquer produto do site, e eles enviam para todo o Brasil. Então, se quiser ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, Samuel Souza, André Leguelé, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Potevan, Wellington de Oliveira Ferreira, Cintia Okawa, Alan George, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo e Thiago Fernandes Dias, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte. O link tá no post. Então, Ingrid, começamos aqui com um pouquinho de história, né? Pelo menos até onde eu estendi a minha pesquisa sobre American Porter, a gente não consegue falar de American Porter sem esquecer das origens bretãs, né, desse estilo. Porque, como a gente falou, tem o raio americanizador, né? Exatamente. Inclusive, a gente tá falando aí de pelo menos 300 anos de história, né? Não dá pra ignorar realmente o nascimento desse estilo, porque é muito bonito e, como é que se diz? Carregou até aqui um renascimento, digamos assim. Passou por vários processos e hoje ela tá aqui firme e forte,
apesar do raio americanizador. E é legal que as porters, elas têm uma origem muito interligada com estilos como Dry Stouts e Dark Mild, mas eu achei muito interessante que, apesar de que a gente tem esse nome, que é muito forte, o nome Porter é muito forte, né? A origem realmente da cerveja, o que era uma cerveja Porter inicial, ela ficou muito perdida no tempo. Sim. E é uma coisa que não, pelo menos o Michael Jackson trouxe isso com muita ênfase, que é a dificuldade que é pontuar no espaço e tempo o que foi a gênese da Porter. A gente consegue ver quais foram as evoluções, mas não a gênese, né? Sim, tem registros de 1700, né? Começou ali em 1700. Vem a parte da Revolução Industrial. Tem a questão que sustenta mesmo, que é a cerveja, né? Foi a cerveja do trabalhador, ali onde começou a ter a primeira torra de malte. Tem uma parte da história ou mito, chame lá como quiser, que é dos blends, né, que aconteciam, que também é muito interessante. A gente vê até hoje. Total. No off, mas num período do tempo era comum, né, nos pubs, as 3 cavas que colocavam as cervejas ali misturada no copo, que deu origem aí, né, ao estilo Porter, quando a gente tá falando dele ainda em Londres, né, 1800, mais ou menos. Por aí, mano, não muito, um pouquinho antes talvez, não muito depois, por aí. Isso aí. Depois teve aquela queda, né, que sumiu, deu aquele sumiço, e foi em Peraí que eu colei a data, gente, eu não ia ser tão boa assim. Você não tem a obrigação de saber datas de produção de Porter. Você não é o Terry Foster que escreveu o livro de Porter. A parte que eu mais decoro, com certeza, é do barril que estourou e teve, né, uma avalanche de cerveja. Sim. Eu decorei a parte da mistura de cervejas, porque é uma adulteração safada que eles faziam, né? Olha, hoje em dia, né, a gente pode dizer que já viu, mas naquela época ali era aceitável, vamos falar que era aceitável, era quase solicitado, né? Porque o caráter que era gerado pelas cervejas ficava parecido. Mas eu acho que a data que tu tá procurando é 84 e 96, se eu não tô enganado. Isso, 84, Henrique. 84 foi quando voltou. Quando eu comecei a desenvolver muitas receitas nesse período, daí de 2020 para cá, eu sonhei um dia como cervejeira. Eu vou deixar a dica aqui para quem pode fazer em casa, né? Não ter tão restrito com custos e demanda, né? Que a gente sempre vai ficar correndo atrás disso. Não vende porque não tem, ou não tem porque não vende. Mas essa é a coisa que eu quero mais responder na minha vida, é essa pergunta, Ingrid. Isso, exatamente. Como diz a Lud, é o que tira o meu sono da noite. É isso. E a gente, como cervejeiro profissional, a gente vai começando a duvidar se não vende porque não tem, tá? Mas, enfim. Eu pensei muito em fazer uma árvore genealógica da história da cerveja, né? Que poderia entregar ali com mais emoção para o consumidor final, os mais entusiastas, né? Os curiosos aí. Que a gente pudesse fazer como era feito antes, né? Um exemplo é a Dambier, que a gente fez na cervejaria Masterpiece, que eu recriei com todo o meu amor depois de muito estudo. E eu acho que a Porter também poderia ter, assim, um puxado aí pro estudo e construir aí, talvez, 3 mostos, né? Que eles chamam de... tem a Mild Ale, que misturava, Old Ale, que a gente também sabe o que significa hoje. Exato. E as Pale, né? Que é tradicional. Então, considerando essa história aí, esses blends, eu acho que vale a pena dar uma renascida de novo no primórdio dela aí, dos seus 1800, mais ou menos. E, por incrível que pareça, né, apesar de a gente não ter a gênese do estilo, a gente tem muito relato sobre em vários momentos aí. A gente pode pegar trabalhos do Ronald Pattinson, que ele faz um trabalho muito bom de divulgar receitas e tudo isso. Eu adoro os livros dele. Sim. Apesar de serem um retalho, uma coxa de retalhos total, os livros, muitos deles pelo menos, eu adoro pegar essas referências, né? Mas, ainda falando sobre as porters e esse novo entusiasmo, né, que como tu falou, veio desse renascimento de 84, também chegou esse novo entusiasmo nos Estados Unidos, que já tinham lá atrás, antes da proibição, a gente já tinha as pré-prohibition porters, que
definitivamente não se chamavam pré-prohibition porters, porque não existia a proibição para ser chamada assim. Mas temos como exemplo a Yuengling Porter, que é um exemplo clássico dessa porter pré-proibição. E logo depois aí desse 84 na Inglaterra, nos Estados Unidos, 92, começam a aparecer muitas American Porters bem entre aspas, que seriam basicamente porters com aroma de lúpulo ou mais lupuladas, que se diferenciavam do estilo que era consumido e comercializado na Inglaterra. É um contraste muito legal, né? O equilíbrio do malte com uma adição sutil não, mas uma inserção bem legal de aroma, dá para ter um contraste muito bom e potencializa a cerveja, né? Então, eu vou confessar que eu já fui uma pessoa que tinha muito preconceito com a escola americana, olha só para você ver. Né, eu achava, eles pegam tudo, taca lúpulo e se acharam revolucionários. Mas, né, graças a Deus a gente muda, evolui bastante e entende que realmente tem a acrescentar, né? Eu sempre falo que equilíbrio é tudo numa cerveja. Então, bem desenhadinho, fica um contraste maravilhoso. Eu acho super importante ter pessoas como tu, Ingrid, que tem essa sensibilidade de admitir assim, olha, agora eu tinha um preconceito, agora não tenho mais. Aí tem pessoas como eu. Que ficam batendo o pé, que tipo, não, eu gosto de cerveja alemã. Ou então, eu era assim. Mas eu gosto de cerveja inglesa. É mentira, eu gosto de cerveja inglesa. Eu também amo. Puta, não tem condição. Porra, me dá uma bitter. Inclusive, tu falou da Levitec, eu pedi, me mandem a lama não, na verdade, um sachê de Resident Evil que eu preciso fazer uma bitter pra beber agora no inverno a temperatura ambiente. Puta, assim, não, ó, assim, né, nada falando, eu dou aula no curso de sommelier também, e eu sempre falo, gente, ó, eu não tô falando mal da escola americana, mas vamos falar sobre sofisticação, qualidade, inteligência na hora de construir uma receita, a gente vai falar da escola inglesa, gente. Ou alemã. Mas, enfim, eu dei uma melhorada aí, sabe? Então, eu não tô falando mal da escola americana, mas que ela merece. Então, eu dei uma quebrada, assim, no meu preconceito, até porque eu tô vendo a revolução dos lúpulos nacionais, então eu acredito que logo, logo a gente vai estar fazendo essa barbaridade aí também, então a gente já precisa começar a amaciar agora, né? Acho que aí abre uma discussão total Gigante, diferente aqui, que a gente vai ter que chamar outro podcast pra isso. Mas vamos lá. Vai, depois a gente fala sobre o Brasil, agora vamos voltar. Vamos voltar pro misto dos Estados Unidos com Porter. Isso. Então a gente tá falando sobre o contraste legal que é possível fazer, né? A gente vai falar um pouco da receita mais lá pra frente e é sensacional casar, né, o que o lúpulo americano pode trazer, o contraste com os maltes. Então, tem muita coisa boa de verdade para fazer. Não é só tacar citra em tudo e chamar de American Porter também, sem preconceito com o citra aí, que chegou e tomou conta de absolutamente quase tudo que tem nesse Brasil. Fica a dica, cervejeiros e cervejeiras. Não precisa só usar só citra. Sim. Por favor, não. Mas segundo o BJCP, o estilo é o 20A American Porter. Isso. Impressão geral, uma cerveja escura maltada, amarga e muitas vezes um pouco lupulada, com caráter equilibrado, torrado e frequentemente achocolatado. No aroma torrado de médio leve a médio forte, muitas vezes com um caráter de chocolate, café leve ou levemente queimado. Às vezes com dulçor de caramelo ou toffee em segundo plano, ou uma riqueza maltada, que é a famosa riqueza, né? O malte rico, o malte com caráter mais de panificação, uma coisa mais rica. O caráter de lúpulo de baixo a alto pode variar entre resinoso, terroso ou floral. Ésteres frutados moderados são opcionais. Não deve parecer forte, acre ou ácida. O equilíbrio entre malte e lúpulo pode variar, mas deve sempre ter um aroma de malte torrado. E na aparência, a cor é de marrom médio a marrom muito escuro, muitas vezes com reflexos rubi ou granada. Ai, gente, nossa, uma cerveja com reflexo rubi ganha meu coração. Dá um charme, né? Putz. Pode se aproximar da cor preta, límpida, não se opaca, colarinho volumoso, castanho, com retenção moderadamente boa. Ai, maravilhoso. No sabor, nós temos um sabor torrado moderadamente forte,
muitas vezes com caráter de chocolate e levemente queimado, às vezes com um caramelo doce ou riqueza de malte como suporte. O amargor de médio a alto e final seco a meio doce. Maltes escuros podem acentuar essa impressão, mas não devem adicionar um sabor acre, queimado ou áspero. Sabor de lúpulo de baixo a alto de perfil resinoso, terroso ou floral que não deve colidir com o malte escuro. Isso é importante, a gente vai falar sobre isso depois. As versões com dry hopping podem ter lúpulo fresco ou sabor resinoso. Ésteres frutados moderados são opcionais e não deve ter uma acidez picante, uma, sensação na boca de picância por causa da acidez. Exatamente, isso aí é um cuidado que a gente vai ter que ter com o malte torrado, né? Mas vamos falar de sensação de boca. Corpo médio a médio alto, carbonatação moderadamente baixa a moderadamente alta. Versões mais fortes pode ter um leve aquecimento alcoólico, pode ter uma leve adstringência do malte escuro, mas esse caráter não deve ser forte. Uns comentários que o BJCP traz, que é ocasionalmente chamada de Robust Porter, tornando-se cada vez mais difícil de encontrar. Um estilo bastante amplo e aberto a interpretações pelo cervejeiro ou cervejeira. A intensidade e o sabor do malte escuro podem variar significativamente. É um estilo amplo, isso é mega importante pontuar. É um estilo que permite muita coisa. Minha crítica ao BJCP, mas voltaremos aqui. Pode ou não ter um forte caráter de lúpulo ou subprodutos significativos da fermentação. Assim, pode parecer um caráter americano ou britânico. Isso aí. E a comparação de estilos é mais amarga e muitas vezes mais forte, com qualidade de mais malte, mais escuro e seca que as English Porter ou as Prohibition Porter que a gente comentou lá no começo. Mais forte e assertiva que as American Stouts. Essa é sempre uma dúvida, né? Qual que é a diferença de Porter, de Stout e afins? Eu acho que é uma discussão eterna, né? A briga do que é Porter e o que é Stout. Até tem uma simplificação meio... Não gosto dessa simplificação, que é English Brown Ales com malte chocolate. Isso, tem que ter o chocolate. Dry Stouts em geral com cevada torrada. Isso. E Porters com malte black. Só que isso é uma generalização muito tosca. Simplifica demais, né? Uma coisa com um contexto tão complexo dessa forma. Exatamente. Porque senão qualquer American Dark Lager entra aí nessa história também, né? Total. Quando a gente fala de concurso, ou não vou falar necessariamente de concurso, mas quando você quer fazer uma cerveja fiel ao estilo, eu costumo dizer para as pessoas que a gente tem que ter a honestidade mesmo. Você vai mirar numa Porter, você vai fazer uma Porter e vai entregar uma Porter, né? É isso aí. Não dá para poder fazer, experimentar depois e decidir o que vai encaixar ali. Assim, não é errado, não é proibido, mas a honestidade facilita bastante aí pra gente, né? Não é proibido, mas é amoral, né? É isso aí, exatamente. Quando a gente fala ainda de consumidor médio, né? Não é nem o iniciante, nem o expert, obviamente. Ele acredita muito em tudo que a gente fala, então é interessante que a gente seja bem aberto e franco, né? Não dá pra poder simplesmente chegar e falar, você vai tomar isso aqui porque eu estou te falando que é uma Porter. Aí o cara fala, eu tomei outra em outro lugar e não era isso, eu não senti aquilo. A gente vai quebrando o movimento aí ao longo desse processo. E considerando que a gente está num mercado que está caindo, então acho que a gente precisa reforçar bastante essa questão de carinho e honestidade com o consumidor no final. Assina embaixo, Ingrid. Mesmo que seja só o nosso vizinho, né? Começa assim. Quando eu fazia bem panelinha de 50 litros, eu falava, gente, eu não posso chegar pra pessoa que não entende nada, minhas amigas amadas do começo que tomavam um Kaiser comigo, que eu falava, não, gente, isso aqui é uma Red Ale, e elas falavam, é a melhor do mundo. É a melhor porque é de graça. Coitada, de graça pra quem, né? Exato, pra quem tá bebendo, sempre. Nas estatísticas, então, nós vamos ter uma densidade inicial de 1050 a 1070, densidade final entre 1012 e 1018, amargor entre 25 e 50 IBUs, cor entre 22 e 40 SRM e teor alcoólico entre 4,8 e 6,5% ABV. Esse IBU aí a gente também tem que aprender bastante com ele, né? Que considerando que é uma cerveja escura, que vai ter ali um dulçor, né, significativo, a gente não precisa se prender
tanto a esse 25-50. Aí eu acho que é onde entra o equilíbrio mesmo. Entender equipamento, ver qual é o grist de malte que vai ser escolhido para poder determinar. Torrado traz amargor, né? Essa que é a questão, né? Sim, exatamente. Então é ter cuidado nessa questão aí de IBU para ter o equilíbrio, né? Total. A gente tá falando de cerveja para tomar de baldes aí. Para os exemplos comerciais, a gente tem a Anchor, né? Ai, queria uma agora nesse momento. Muito tempo que eu não vejo. Pois é, né? É verdade. Tem a Bell's Porter. Ai, meu Deus, essa aqui. Canta aí pra mim, o Deschutes The Schutz Black Butter Porter. Porter. Essa aí é o... Essa eu acho que eu nunca tomei, Henrique. Eu só tomei dessas a Sierra Nevada Porter e a Anchor Porter. A The Schutz nunca tomei, a Great Lakes Edmund Fitzgerald Porter nunca tomei, e muito menos a Smooth Nose Robust Porter. Fica aí, né, num sonho. Também não tá tão difícil assim, vamos lá, né? Mas não tá chegando aqui tão mais fácil. Não tá chegando. O que chega e chega muito caro, infelizmente. A Sierra Nevada, a gente teve umas fériasinhas aí no começo do ano passado, eu tive a oportunidade de tomar. Tava maravilhosa. Ah, coisa boa. Atenção, cervejeiros e cervejeiras, chegaram as novidades de julho do Lamas Brew Shop. Sempre com muitos benefícios para quem já é apoiador e apoiadora do Braçagem Forte, mas agora também para os ouvintes fiéis. No Lamas Brew Club, presta bastante atenção. Usando o cupom BF100, você garante frete grátis no ciclo da Blonde Verso para as regiões Sul e Sudeste. Agora, se você está em outras regiões do Brasil, o cupom BF50 dá 50% de desconto no frete para o mesmo ciclo. E o nosso cupom Braçagem Forte, tudo junto, continua ativo, garantindo 5% de desconto, mas agora aberto para todos os ouvintes do podcast. Claro que tem mais vantagem para você que é apoiador e apoiadora do Braçagem Forte. O cupom que antes era de 5% agora passa para 10% nas compras a partir de R$200. E o melhor, todos esses cupons ainda acumulam com 5% de desconto pagando no Pix. É desconto em cima de desconto. Então não perde tempo, passa lá no site Lamas Brew Shop e no Lamas Brew Club, aproveita essas promoções para garantir sua próxima abraçagem. Os links para acessar tanto o clube quanto o site do Lamas estarão na descrição deste episódio. O Lamas foi uma sementinha da cerveja, uma semente da cerveja caseira, né, nacional. Quem nunca? Foi o primeiro kit que eu comprei de 5 litros, foi no Lamas, para fazer 5 litros de cerveja. Sim. Na minha época não era tão uma coisa assim, comprar na internet. Então eu fui na capital, Belo Horizonte. Comprar. E foi ótimo, porque foi a primeira vez que eu tive contato com tanta gente fazendo a mesma coisa que eu. Coisa maravilhosa, né? Tempos bons, né? A pandemia deu uma quebrada nisso, né? Mas tinha essa cultura de ir no Lamas e conversar, debater, moer o malte correndo, tomar uma cerveja 8 horas da manhã, né? A pandemia quebrou as convenções sociais. Sim. Os jovens de hoje não vão saber o que é correr atrás para moer um malte numa outra cidade, por exemplo. Mas eu vou te dizer uma coisa, Ingrid. O jovem tem que acabar. O jovem... Não, jovem não é uma coisa legal, sabe? Quando alguém me pergunta, nossa, Ingrid, qual que é seu diferencial? Eu falo, eu sou millennial. Eu vou começar a usar essa. Eu não sou Gen Z. Qual que é a sua maior qualidade, seu destaque como pessoa? Eu falo, sou millennial, meu amor. Eu usei telefone público. Essa eu vou pensar dizer assim. Eu liguei pro teleamizade. Exatamente. Esse negócio de clicar e 2 dias, no máximo, chegar em casa. Meu filho. Andei muito de Belo Horizonte pra comprar um maltezinho, viu? Ixi. Ô Ingrid, mas olhando pra esse estilo, tem 2 perguntas que eu me faço e eu tenho tentado ser bem crítico quanto ao BJCP, que é... A primeira coisa, a gente ainda vai ver outros estilos norte-americanos aparecendo? Tipo, essas norte-americanizações de estilos, ou a gente chegou meio que no limite? Olha, no meu ponto de vista, eu acredito que é um desenho exclusivo não, mas é um desenho que está acontecendo, ele é real e está todo mundo preocupado nessa questão, é o consumidor, né? Então, assim, foi muito legal um período, esses extremos, essas cervejas super lupuladas, alcoólicas,
viscosas, né? A gente chegou ali num período que a gente já tava falando de milkshake real, né? A gente tava falando de receita de bolo líquida. Isso. Era uma coisa visualmente esquisita, assim, sabe? Eu tenho... Eu diria, desagradável. Eu entendo a proposta, mas é desagradável. Tô um pouco comedida aqui, porque eu sei que a gente... Se solta, Ingrid, se solta. Vai lá, vamos fazer assim, ó. Vamos lá. Então, puta que pariu, gente. Eu vi uns copos que eu falava, pelo amor de Deus, eu teria nojo de tomar isso. Enfim, né? Considerando que hoje a gente tá pensando em real agradar o consumidor final, eu vejo que a gente vai tender a voltar nos estilos tradicionais, não, porque hoje o tradicional também virou uma palavra um pouco complicada, mas uns estilos Clássico. que são agradáveis de tomar, verdadeiramente. Com alta drinkability. Isso, com alta drinkability, com eficiência no processo, principalmente. Faz sentido pra caramba isso. Porque, infelizmente, junto com essa americanização, chegou maquiando muita coisa da indústria, das cervejarias, né? Quando eu falo indústria, eu falo microcervejaria mesmo. Que você é obrigado a aceitar e falar que você gosta daquilo, senão você não pertencia a um grupo. Alô, Hazy IPAs. Isso, né? Tô aí, justamente nesse ponto. E hoje em dia não tem mais essa coisa de pra caber nesse grupo eu vou fingir que gosto daquilo. E outra, não se vende mais só um copo de cerveja, você não sustenta uma fábrica mais. Então não adianta você vender uma super Hazy IPA e falar... Nossa, ele veio aqui e pagou 30, 40 reais nesse copo de 200 ml, eu vou pagar as contas no final do mês. Não vai. Então, você precisa, hoje, tem que valorizar o consumidor final. Então, essas invenções todas é um nicho muito pequeno e eu acredito que não vai se sustentar. E a gente vai voltar às American IPA, que é aquela coisa clássica, maravilhosa. West Coast. Clássica. West Coast, gente. Quanto tempo que você não vai num lugar e encontra, de fato, uma IPA muito bem feita, que é isso, assim, né? É raro, é só Hazy, é só Double, verdade. Eles pegaram para mascarar essa questão de qualidade de processo mesmo, né? Então ficou uma coisa meio bagunçada, extremo demais. E foda-se, quem vai querer tomar vai continuar tomando. E agora, opa, não tá sendo assim mais. Passinhos para trás e vamos começar de novo. Isso aí. A gente tá vendo muita cerveja sem álcool, vendo uma queda no consumo, então agora não é o agradar quem tá produzindo, e sim agradar quem tá bebendo. Total. E assim, olhando pro BJCP, eu ainda vejo uma questão que é... Alguns estilos, eu vou botar alguns estilos, por exemplo, aqui nesse papel. Vienna Lager, por exemplo. Vienna Lager é um estilo que é famoso, foi talvez um dos estilos cruciais para a revolução da cerveja Lager, mas que hoje em dia é um estilo per se. Se tu olhar para o estilo na sua cerne, ele não é mais feito como ele era feito. Ele é um estilo que viu a Mexican Vienna Lager, que é com adjuntos e tudo isso. E a American Porter, pelo que uma pesquisa que eu fiz, é um estilo que tá desaparecendo gradualmente. Tu acha que existe, num futuro, ele vai virar um estilo dentro do BJCP, um estilo histórico, e ao invés de ser um estilo, sabe, considerado na categoria que ele tá, ele vai virar um estilo histórico, como virou, por exemplo, Keller Beer ou outras coisas? Eu acho que não. Acho que ele tem gás ainda pra queimar. São 300 anos de história. Não. Mas eu falo especificamente do American Porter. Sim, acho que não. Porque aí que tá, é um contraste legal. É uma cerveja com alto drinkability. A gente tá falando de teores alcoólicos não tão alto. Verdade. Com um amargor, um amargor muito interessante de beber. Do primeiro gole considerando assim, beleza, eu vou experimentar uma única cerveja. Aí é uma cerveja complexa, é uma cerveja legal de se entender, de estudar também, né? Sim. Sensorialmente falando. E se você tiver que tomar 5 copos, 10 copos, né, a gosto do cliente, aí ela vai continuar sendo super agradável. Então, eu não apostaria que ela chegaria a ir para as páginas do Historical Beer, porque ela tem potencial. Estamos aguardando esse resgate. Eu preciso de um resgate de cervejas clássicas, porque minha vida ela é baseada em cervejas clássicas. Muito. Você não vai ver eu abraçando um estilo chique, recente e cheio de modernidades. Eu gosto das coisas mais clássicas.
Nossa, você falou da Viena agora. Cara, quanto tempo mesmo, de verdade. A primeira cervejaria que eu trabalhei foi em 2017. Eles tinham, né? A gente tinha uma Viena Lager que era a coisa mais surreal do mundo. Só que é complicada, né? Porque aí você vai falar de malte. Aí o malte, para fazer uma boa Viena, não é um malte barato. Caro. E aí, infelizmente, hoje a unidade de medida do consumidor pô, o copo de IPA é 12 porque o da Viena é 16. É porque, jovenzinho, você não tem malte mais na IPA e, enfim. Sabe? Então, O jovem é foda. essa unidade de medida levou bastante cerveja fora. É igual a próprias as German Pils, por exemplo, né? Acabou o brilho. É, mesma coisa. Acabou o brilho. Eu tava falando até com o Koala, o Gustavo da Koala, tipo, a mesma coisa. Tipo, mas ele ainda tem essa chancela de que ele vende a experiência, né? Sim, exatamente. Ele não vende só a cerveja, ele vende a experiência. Daí ele tem essa... Desde o serviço. Exato. Aí é outra coisa, né? Então, essas cervejarias igual a do qual era meu vizinho de cervejaria lá em BH. Eu acho que é muito importante ter, assim como o próprio Diego da Coisa Linda. Porque tem que ter uma coisa que seja fiel, Sim, 100% fiel, sabe? Pra reviver a cultura e mostrar mesmo que não é porque é uma German Pils ou uma Vienna Lager que é uma cerveja que não tenha complexidade, que não demande mais tempo em tanque, que não tenha um custo mais alto e, consequentemente, seja uma experiência completamente diferente no copo, Sim, concordo. né? Mas, infelizmente, veio essa unidade de medida aí, IPA, e puta merda, deu uma cagada aí em tudo, mas... Passaremos. É. Essa onda passará. Assim como passou a das Weissbier, passará essa também. Eu acho que eu gravei um podcast com a Lud em 2022. Ai, sei lá, eu sou muito ruim de data. E ela falou, o que você aposta pro futuro? Eu falei, cara, todo mundo vai voltar a tomar lager e vai exigir uma lager bem feita. E ninguém vai aguentar mais esse... É que faz uns 4 ou 5 anos que a gente vem falando que esse é o ano da lager, né? Essa que é a grande... mas eu acho que com o envelhecimento não no sentido ruim da palavra, mas com a maturidade do consumidor que começou a beber aí nos últimos 10, 15 anos, as pessoas vão esgotando e vão dizer assim, eu só quero uma cerveja bem feita que eu possa beber. Nem sempre é sobre experiência. Às vezes é só sobre beber uma cerveja boa, saca? Tipo uma porter no final do dia, depois de... Exatamente. Voltando para Porter, então, como que a gente faz esse estilo? Olhando para maltes, Ingrid, eu vejo 3 grandes direcionadores aqui. Eu vejo uma base neutra, uma base que ela não tem muito a contribuir, ela basicamente está suprindo a necessidade de ter amido para ser convertido em açúcares. Eu vejo maltes escuros com protagonismo e eu vejo maltes caramelo trazendo contribuições tanto de dulçor, quanto o caráter de sabor, aroma e um pouco de corpo. A gente tá certo em pensar dessa forma? Tá certo em pensar dessa forma. A gente comentou lá no começo sobre o fundo rubi também, então é interessante trazer. Na verdade, já vai ser pro lado pessoal, tá? Colocar esse fundo rubi, o contraste do malte com o dulçor também. Então, na receita que a gente vai falar logo, tem um malte que puxa esse pouquinho. Se tiver um controle bem legal, um pouco de defumado, para poder envolver toda a complexidade desse malte também cabe muito. Mas defumado pro BJCP ou defumado para você que quer dar uma viajadinha? Pro BJCP nem tanto. BJCP você vai lá e coloca em Classical Style Smoked Beer. Isso é verdade, perdão, eu já tava viajando aqui, tá vendo? Pode viajar, eu te puxo pelas pernas, não te dei problema. Eu já tô aqui sonhando com uma porter, e aí toda vez que vai elaborar receita, né, que eu vou elaborar uma receita, eu imagino o que eu queria estar tomando, então eu fecho o olho e falo, beleza, eu vou ter que fazer uma American Porter agora, o que eu gostaria de ter? Então, esse defumadinho assim, vou puxar aqui pro lado do sommelier, né? Que tem que ter a sensibilidade para poder sentir também. Eu também já tive muito preconceito com sommelier, quebrei, tá? Antigamente eu nem falava que eu era.
Como eu disse, Ingrid, eu acho importante ter pessoas como tu pra equilibrar pessoas como eu. Você odeia sommelier também, não é possível. Eu não odeio a pessoa, CPF do sommelier. Eu não gosto, talvez, da maneira que se glamourizou isso. Não, então, eu dou aula pro curso de sommelier e uma coisa que eu falo que pode deixar aí registrado para todos os ouvintes. A gente tem que quebrar essa barreira que o sommelier de cerveja construiu. Eu falo com os alunos assim, gente, imagina que você tem um bar e você recebe uma mensagem no seu celular assim, fulano sommelier de cerveja tá vindo aqui tomar cerveja. Seu primeiro pensamento não pode ser, puta que pariu, que cara chato. Porque agora se tornou isso. Você fala, eu sou sommelier, e a pessoa já fala, puta merda, nunca mais vai agradar ele. Se ele não achar DMS de acetil nesse copo, ele não vai sossegar. Então... Eu gosto de dizer que eu tenho até amigos e amigas que são sommeliers. Até tenho. Eu como cervejeira, né, de profissão mesmo, eu falava, gente, vocês não sabem o duro que a gente dá pra entregar isso. Pra vocês ficar aqui querendo qualificar o seu nome sommelier, inventando defeito nesse copo. Então... Mas aí a gente também tem que puxar a sardinha, também tem muito jurado e jurada que faz a mesma merda. Tipo, não é só sommelier. Eu não posso deixar que o meu sentimento de transborde a verdade, né? Mas assim... Sim, então, já quebrei esse outro preconceito, tá vendo como é que é? Olha, continua me equilibrando, Ingrid, importante. Viva água. Então, a questão do defumado, só pra fechar, pode ser que pouquíssimas pessoas sintam, né? Então depende do objetivo dessa receita, mas é interessante lembrar que pode ter esse tiquinho aí. Inclusive, receitas famosas são de Robust Porters defumadas. Inclusive, eu acho, se eu não me engano, no Brewing Classic Styles do Jamil, ele tem uma receita de Robust Porter que eu já fiz, que é muito boa. Muito bom, tá. Mas assim, em linhas gerais, a gente tá falando o quê? Até quantos por cento de malte torrado? Lembrando que a gente pode fazer um blend, mas é melhor... 5%. 5% de malte torrado. Isso. Dessa receita. Isso. Não muito mais que isso. Não, porque aí vai puxar um pouco para acidez, a gente tem que lembrar que o malte torrado tem essa questão, pode ter uma astringência ali, é o fio do equilíbrio, né, que a gente fala. Então, entender o equipamento também, né, que vai ser feito e pesar muito. Eu sempre preferi tender a ter menos características dessas tão profundas como o torrado, tostado, o café, né, que dizem assim, a menos do que o excesso, né, que é pelo drinkability, enfim, é questão pessoal também, e quando a gente começa a trabalhar e pensar em cervejaria, a gente tem que pensar muito, lembrar 200 vezes por segundo que não é a gente que vai tomar aquela cerveja. Total. E aí a gente pode, então, vamos botar uma linha de 5%, não passar de 5%. A gente sempre diz que até no máximo 10% de torrado, mas para essa cerveja aqui, 5% no máximo. E aí tu pode ter combinação de malte black, cevada torrada, chocolate. Até outros maltes torrados, cevada torrada, trigo torrado, para dar complexidade na tua cerveja ou não. A escolha é sua. Use o que você tem à sua disposição e principalmente o seu sensorial. O trigo torrado é muito legal. É um malte que eu assim, peso. É difícil de achar, né? E é difícil de achar. Pelo menos para quem faz cerveja em casa, é um malte mais difícil. Assim como o centeio torrado, são outras... Centeio é muito difícil. Tem o Midnight Wheat, que é... Não me lembro de qual maltaria que é um malte de trigo torrado, que ele não é um torrado tipo carafa, ele é um torrado abaixo do carafa, que ele dá um caráter muito massa, sabe? A Weirmann tem um trigo torrado que é muito legal. A Weirmann é amor, né? Weirmann... Eu sou muito patrocinado. Eu deveria ser patrocinado pela Weirmann, não sou. Alô, Weirmann? Eu tenho uns também que eu deveria... Alô, Levitec? E aí, a gente também tem que complementar essa receita com algum malte caramelo, porque a gente quer trazer um pouco de dulçor, a gente quer, dependendo do tipo de caramelo que tu for usar, tu quer trazer um pouco de fruta escura, até o próprio sabor de caramelo, né? Tu quer trazer isso, né?
Eu gosto muito do melanoidina aí nesse caso para essa receita, né? Que ainda puxa na cor, que fica uma cor boa, bonita. Entrega açúcar ali também, que vai melhorar no rendimento, que a gente tá falando de uma cerveja de 6% de álcool, né? E tem sabor, né? Tem sabor. Então eu gosto muito dele nesse caso. Aí tu tá deixando, quando tu traz esse malte, tu deixa mais o caráter pro malte torrado. Se quem quiser trazer um pouco mais de fruta escura, vai buscar malte caramelo na faixa aí dos 60, 80, Love Bond, que vai trazer esse caráter. Mas, importante, também temos os limites, né? Malte caramelo, no máximo, gente, 10%, porque dependendo da sua receita, dependendo da sua mostura, dependendo do seu equipamento, tu pode terminar com uma receita enjoativa. Enjoativa, isso aí. Aí não tem amargor que faça equilíbrio. Não tem, aí não tem. E aí, olhando pra mostura, quando a gente fala de cerveja inglesa, automaticamente minha cabeça pensa em mostura simples. Exatamente. Um clássico inglês é fazer cervejas com uma mostura simples, uma rampa só, e aí a gente tá falando o quê? Até isso eles são mais evoluídos. Mais práticos, eu diria. Poxa, sim. Mas assim, isso também é uma coisa que vai variar muito de equipamento para equipamento e também de receita para receita. Se tu pesar mais a mão no caramelo, tu vai ter que mirar numa mostura mais baixa. Exatamente. Na faixa dos 65, 64. Se tu pesa menos a mão no caramelo, tu pode subir isso porque tu quer ter um corpo residualzinho ali também, né? Exatamente. Eu costumo dizer, assim, pra quem faz cerveja em casa, que o menos é mais, né? A gente vai falar aí de água, essa questão do controle de água também. Se você não tem laudo, eu faço laudo uma vez por ano, então, ele vai te entregar muito pouco a característica dessa água. Se você não tem o controle de temperatura grau a grau, não inventa tanta moda, porque pode te prejudicar no resultado final. E então, conhecer o equipamento mesmo, de verdade, e entender que nem sempre você precisa fazer absolutamente tudo, desde que se você não tem um controle, né? Assim como, por exemplo, o pH de mostura. A gente está falando aqui de malte já modificado, com malte torrado, que também já puxa, né? Cai bastante o pH. Então, assim, será que vale a pena você manter um padrão de laudo de água de uma vez por ano, X volume de ácido lático, enfim, o que use lá para poder cair, porque você fez aquela receita aquela vez e para sempre vai fazer aquilo? Então, graças aos deuses e às deusas da tecnologia, hoje o malte já faz um trabalho muito bem feito. Então, sim, claro. Sinceramente, aí tanto na rampa quanto na água, o menos é mais, né? Que ninguém quer tomar uma cerveja salgada aí, ou doce. Mas é importante também lembrar que a gente não quer uma cerveja seca demais, porque a gente tem malte torrado, dependendo, tu vai ter mais lúpulo e isso desequilibra, não é agradável para beber, que é o que tu falou antes. Estamos mirando em equilíbrio, né? Isso aí. O equilíbrio é o que vai trazer o sucesso para a receita. Total. Nem para mais, então piorou. No lúpulo daí, a gente tem uma afirmação que talvez hoje em dia já seja defasada, e eu não sei se eu concordo com ela, que torrado forte com amargor não combina, ou gera desequilíbrio. Eu acho que isso é uma questão muito de como usar essas duas características, né? Sim, e pode ser contraste, né? Contrastado, um segura o outro. Não necessariamente o excesso de amargor vai matar a sua cerveja porque ela é torrada ou ficar intragável. Um tem que segurar o outro. No caso de cerveja escura, é o que eu falo, o amargor tem que ser bem introduzido. Entendi. Então, é realmente conhecer. Por isso que até a gente falou, né, do IBU. Vamos prestar atenção ali nesses valores, mas a gente tem que entender o que foi adicionado de malte para pensar num valor final de IBU. Total. E aí, quando a gente fala de variedades de lúpulo a ser usadas nessa cerveja, se a gente olha para as variedades clássicas, pelo menos dos estilos definidos como estilos clássicos para uma American Porter, a gente olha para Northern Brewer, que é um lúpulo clássico usado pela Anchor, por exemplo. Nós temos Goldings, nós temos Cascade, mas isso, se a gente olha para o estilo do BJCP, ele fala floral, ele fala resinoso. Então a gente consegue explorar outra gama de lúpulos que não necessariamente essas variedades, a gente pode explorar outras norte-americanas e não somente elas, alemãs, inglesas também, né, que trazem características semelhantes de lúpulo. Exatamente. Por exemplo, eu amo amarelo, amo amarelo.
E eu acho que ele contrasta bastante com as cervejas escuras, porque ele tem aquele laranja forte, né? Então eu sempre penso num drink, num Negroni da vida também, que eu sou viciada. Amo Negroni. Campari, me patrocina. Eu tô viciado em Jägermeister. Eu tô com Putz, esse rolê. maravilhoso. Tipo, eu tô dizendo, eu abracei tudo da escola alemã. Quer dizer, as partes boas, né? As partes boas. As partes boas, é. Tem muita parte ruim. Vamos deixar elas aqui escondidinhas, Exatamente. tal qual a escola americana. Mas vamos lá. O laranja, né? Quando a gente pensa em adição de lúpulo, a gente tem as características, principalmente os lúpulos americanos, que tem florais, cítricos, as frutas muito potentes. E o contraste com o malte tostado, você pode imaginar na vida real como é, né? Você pode... o cervejeiro, ele tem que conhecer muita coisa além de cerveja, né? Tanto de bebida destilada ou não, quanto de fruta, especiarias. Então, antes de fazer a adição ali do lúpulo, a escolha do lúpulo desse estilo principalmente, porque tem que ter contraste e equilíbrio, entender, né, qual casamento que você vai fazer ali. Pô, sua cerveja vai puxar mais para o chocolate? Ah, sim, O claro. laranja vai ficar legal, porque a gente já sabe que é um casamento legal. Então, eu falo que receita é criatividade e bom senso. Sim, e por outro lado também, né, Ingrid, se a gente for pensar, tem outras combinações que parecem não fazer muito sentido. Tipo, eu tô puxando mais pro café amargo. Vou trazer um resinoso, talvez não fique tão bom. Vai talvez potencializar alguma característica não tão agradável, né? Exatamente. É aquilo. Pensar antes de fazer. Você vai entender o copo pronto muito antes de você desenhar a receita. Poxa, real, eu adoro chocolate com laranja. O que vai me entregar laranja nisso? Não vai ser o malte. Com certeza vai ser ali a minha adição de lúpulo, de aroma ou talvez um dry hop, dependendo. E qual lúpulo vai me trazer isso, né? A conversa é de trás para frente. E esse casamento é muito interessante que a pessoa entenda mesmo, não só invente na hora ou copia e cola, porque em algum lugar do mundo isso deu certo. A gente está falando de criatividade, liberdade, então é um quadro em branco. Faz sentido. Por outro lado, Ingrid, eu não sei se lúpulos modernos, tipo lúpulos do Novo Mundo, combinam muito com essa cerveja. Eles parecem ter um punch muito grande que conflita com o malte torrado. Eu não sei se, sei lá, fico pensando, talvez se um Motueka vai combinar, se um Nelson Sauvin vai combinar, sabe? O Nelson Sauvin, coitado, tinha que ser cancelado também. Eu não gosto. Eu também não gosto. Pô, Henrique, a gente tinha que... Não dá pra poder falar. Tem que sentar num bar pra beber, é isso, Ingrid. Enfim, mas assim, combinar aí é pesado. Eu também acho que... Aí um vai brigar com o outro, não vai ter casamento. Conflita, né? Vai ter briga, vai ter conflitante. Mesmo em quantidades menores, eu não sei, porque... Aí vai ter conflito mesmo. Você não sabe se você vai estar sentindo o sabor do malte e um pouco daquele aroma de tostado, ou se você vai estar sentindo só aquele buquê de cítricos assustador. Desaparece a cerveja de baixo, né? Exatamente. Então, não combinaria não, mas quem fizer aí e quiser me provar que possa ficar bom... Maneira de ganhar cerveja de graça. Como uma boa sommelier. Ô Ingrid, e a gente tá falando aí, tipo, beleza, a gente vai fazer uma adição de amargor no início da fervura, não tem por que fazer nada mais do que uma adição de amargor com lúpulo de alto teor de alfa-ácido, pra não ter muita matéria orgânica, e talvez uma carga aí de late hops, aí, um flame malt, um whirlpool, até mesmo dry hop, talvez? Nesse caso, eu gosto no whirlpool. Tem uma extração boa de aromas. Quando a gente vai falar ali da levedura um pouco mais pra frente, ela também tem uma parte de protagonista nessa história. Então, acho que o lúpulo ali no whirlpool, ele vai entrar no lugarzinho dele, que ele não tá aqui pra ser o dono da festa. É isso aí, isso é uma verdade. Porque a gente ainda vai falar um pouco de fermentação, né? Que é outra coisa brilhante nessa cerveja. Então... acredito que ele ali no whirlpool, ele vai entregar exatamente o que ele tem que fazer. Beleza. E falando em lúpulo, eu não posso deixar de lembrar da miríade de lúpulos selecionados nos Estados Unidos pela Hops Company. Você quer ter acesso na sua cervejaria a essa variedade
que na verdade é uma variedade exclusiva, né? Porque são selecionados, você não vai encontrar no mercado, você só vai encontrar com a Hops Company. Então acessa o site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende para ter acesso a essas maravilhas. Falando em fermentação, então, é uma cerveja ale. É a primeira coisa que a gente pensa, uma ale inglesa, como sua origem, extrapolou-se para a versão norte-americana também, como uma ale, mas a gente tem meio que duas escolhas, dois caminhos para seguir, né? A gente tem um caminho de seguir de uma fermentação mais neutra, aí a gente vai usar, sei lá, o S05, Nottingham, o American Ale da Levitec, e fermentar baixo, geralmente isso, é essa combinação para neutralidade, né? Ou a gente pode ir pro caminho das inglesas, com esse perfil mais característico, que vai trazer nuances, complexidade, tudo isso. S04, Windsor, London Ale, até mesmo Resident Ale da Levitec, né? Eu sou 100% Levitec. Todas as minhas receitas são Levitec. E a London Ale da Levitec é um absurdo. Essa levedura, ela... Cara, cada rampinha de temperatura de fermentação que você faz, ela entrega notas excepcionais. E muda, né? E ela vai mudando, né? Muda. E ela tem uma boa floculação, ela tem uma boa fermentação, ela tem ésteres muito agradáveis. E em contraste com a cerveja escura, né? Com os maltes escuros, ela fica... Nossa, é aquilo que eu falei. O lúpulo fica quietinho ali no IPA, porque a levedura também tem destaque nessa história aí. Sim. Então, para as porters, né, American Porter, para mim, o meu coração é a London Ale. London Ale. Essa é a tua escolha favorita da Levitec. Minha escolha favorita. Só para falar de temperatura de fermentação, né, 18 a 20. Dependendo da quantidade de ésteres que a gente quer. Eu ainda pego ali, gosto ainda daquelas frutas vermelhas que pode trazer. Então... É bom, e tipo, até 21 tu consegue ir com segurança pra trazer isso, né? Com a London Ale, se eu não me engano. É, isso aí. Eu coloco até máximo 20, 18 a 20. Que tem uma esterificação boa. Que entra como uma luva nessa receita. Combina com malte torrado, essa fruta vermelha, daqui a pouco tu traz alguma outra característica de fruta, complementa o estilo, né? Complementa. Olha só pra você ver como é que é uma cerveja tão complexa, né? A gente tá falando aí de destaque de malte, tem o protagonismo do lúpulo, e para fechar com chave de ouro, uma belíssima fermentação, ainda trazendo perfil sensorial. Então, indiscutível. Eu ia trazer Kveik, mas tu falou tão bem de fermento que eu acho que eu vou deixar para outro momento a gente falar de Kveik. Deixamos para outro momento. Eu costumo dizer que a levedora é a dona e proprietária da cerveja, né? É lúpulo, é não sei o quê. Mas enfim, quem transforma chá de malte em cerveja é a levedora, e ela é terrível. Ela precisa de um ambiente limpo. Ela precisa de quantidade de açúcares ideais para ela, de temperatura, então é um micro-organismo, nossa, irretocável. Então você pega e mistura ali, que vê que aquela coisa é legal, muito legal. Mas quando a gente está falando de um clássico como o American Porter, talvez essa secura que vai trazer vai ser interessante. Clássico é clássico e vice-versa, né? É isso aí. E se você quiser comprar essa levedura que a gente falou aqui, a London Ale ou a Resident Ale, que também tá chegando pra mim, pra eu testar, você, além de lagers, brett, bactérias, o lugar certo é a Levitec. Ela tem tudo pra tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. E você também pode comprar levedura como caseiro com a Levitec, gente. Receber na porta da sua casa geladinho. Além disso, ela tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levitec.com.br e faz as tuas compras. Perfil de água, Ingrid. Perfil de água, eu ia falar uma água branda, né? Não precisa ser duríssima, nem tão leve. 50 ali ppm a 100 no máximo de cloreto de cálcio para puxar ali o malte. Volto a dizer, se não tiver controle, eu acho que menos é mais. Considerando volumes pequenos de batch, né? Você precisa ter uma balança de precisão. Talvez fazer uma diluição ali para alcançar essa dureza de água ou não.
essa adição, né? Você vai precisar de ter um cálculo legal. A Gabi Lamos já deu aulas e aulas e aulas aqui, né? Total. Então, eu acredito que isso não seja a dificuldade, né? Os cálculos, mas a questão de equipamento, né? Hoje, uma balança de precisão é difícil, é um pouco mais caro, nem todo mundo tem. 1 grama é diferente de 0,01 grama. Então, para água, nesse caso, eu falaria que é uma água levemente dura, mas um menos é mais, no caso. E eu acho que tem uma coisa importante também, que é a questão da... Tem 2 cenários, né? Você tem um cenário onde você começa com a sua carga de maltes torrados desde o início da mostura. Aí você Isso. tem que fazer um ajuste de água para esse perfil. Isso. Porque vai ter efeito tampão, vai baixar o pH, então tu vai ter que suportar essa quantidade de malte torrado. E tem um outro cenário que é muito explorado pelo Gordon Strong, que é fazer a infusão no final de mostura, né? Finalzinho de mostura, faz toda a mostura, garante a faixa de pH, e a ideal, né? E depois faz a adição dos maltes torrados. Talvez esse segundo cenário seja um cenário mais seguro para quem não conhece a sua água. Sim, é mais seguro porque o malte super torrado ele não vai entregar açúcar, né, fermentescível. Então ele vai ter sabor, né, sabor e cor. Então esse finalzinho assim, ele não vai ter aquele tempo todo de arraste e vai manter ali a mostura em condições normais de temperatura e pressão. Boa demais. E carbonatação pro estilo, o que tu mira? Quantos volumes tu mira? Então, aí é aquilo, é outra coisa, né? A gente sabe que essa carbonatação tem que ser média baixa. Se for seguir fiel, super fiel, né? Lembrando aí que fazia blend de mosto para tomar uma pó. Média alta, segundo o BJCP, média alta. Média alta. E quando a gente fala de consumidor brasileiro, todo mundo gosta de carbonatação torando, né? Isso é quando... Gosto de espuma. Outra coisa também, quando eu faço cerveja inglesa, que eu deixo tudo bonitinho, então esse negócio tá fazendo espuma não. Mas, se for seguir o médio alto ali, os seus 2,5 a 7. Parece justo pra mim. Boa parte das minhas cervejas, pra não dizer todas, eu fico entre 2,5 e 2,7. 2,5. A não ser as inglesas. Aí quando eu faço uma bitter, às vezes eu faço sem carbonatação. Dane-se. 2,3 ali, né? Dane-se. Não, eu já fiz sem carbonatação real mesmo. Tipo, eu botei no post-mix, servi por pressão. É isso. Cask total. E aí, nesse caso dessa carbonatação, para toda essa receita que a gente falou, ela também vai evidenciar bastante aroma, né? Então, eu acho que uma carbonatação aí 2,7, vai, nem Boa. precisa. Assumimos 2,7. Isso aí. E antes da receita, acho que 2 livros, se tu lembrar de mais algum, Ingrid, importante, eu pensei no Brewing Porters and Stouts, do Terry Foster, que é um bom livro, apesar de que tem muito número. Muito número. Ele se torna um livro chato de ler em determinado momento, porque tem muito número. E ele também tem o livro Porter, que é da série Classic Beer Style, que eu não tenho esse livro, eu não tenho o Porter, infelizmente. É caro pra comprar. Falta ele aí, é caro. Lembra de algum outro livro? Agora, específico, não trouxe referência. Mas eu acho, assim, eu sempre comento uma série, porque agora quase ninguém tá lendo, né? Mas... Infelizmente. Mas tem a série que, apesar de ser sobre, né, a Oktoberfest, sangue, cerveja e suor, mostra um pouco como que era o perfil, né, de indústria de cervejaria daquela época, século XVIII ali, XIX. Acho bacana para ler, para dar uma expandida na mente, assim, e ver como a gente evoluiu. É boa essa série, é boa. Eu gostei de assistir ela. É boa. Eu também gostei, mas assim, como a gente tem uma outra visão, né, a gente não vai enxergar só a guerra, que também é muito sensacional de entender. Mostra a parte do que é que veio de família para família, que é uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil, né? Essa coisa de uma cervejaria centenária. A gente está falando, por exemplo, desse estilo que tem 300 anos, e isso veio se passando, né? Total. Então é interessante fazer ali uma ligação ou outra com a história da cerveja, né? Digamos assim. Total. E eu me lembrei também do Peaky Blinders. No Peaky Blinders, eles tomam cerveja de balde, pegando uma caneca dentro do balde. Me lembrei disso. Exatamente.
É coisa que eu achei inimaginável e faz parte da nossa história, né? Não tem como ser cervejeiro sem entender a raiz ali, né? Senão fica muito fácil. Se tu pega a literatura, é muito comum as crianças saírem de casa pra buscar um balde de ale. Exatamente. Balde de ale. E todo mundo ali com o intestino ok, as mães É amamentando, isso as aí. crianças tomando, todo mundo livre de. Todo mundo sobreviveu. Exatamente. Até os seus altos 30 anos, talvez, mas sobreviveu. Isso aí é outra história. Não vamos culpar a cerveja, não, que ela foi responsável por salvar o mundo mais de 2 vezes. Era o carvão. Foi o carvão usado pra aquecer o ambiente. Era o cobre. Ingrid, tua receita. Vamos lá. A minha receita, malte Pilsen agrária, que a gente falou sobre malte modificado. Então, a gente tem esse produto nacional, que é realmente muito legal, muito bom, modificado, muito açúcar, malte agrária, 88% ali, mais ou menos, 89%, para a gente fazer a base. Eu gosto muito do melano, que é quando a gente fala daquele fundo rubi, né, que tem. E ele traz um dulçor que vai puxar aquele equilíbrio ali do torrado. Tem o Carafa 3, que ele é assim, tem que tomar cuidado, ter carinho com o que vai adicionar. Não é simplesmente tacar o malte lá, então... É o 3 normal ou special? Special, né? Ali em torno de 3%, que vai dar cor e vai trazer aquele café. É o malte chocolate. Eu uso o... Carafa 2, sem ser o special, o Carafa 2 ele é o equivalente ao chocolate da Castle. É o equivalente ao é da Castle. Então, Carafa 2 ou o chocolate da Castle, que também era... O malte cru, ele já te entrega sensorialmente o que ele vai trazer na mostura. Sim. Então, é muito, muito legal. Então, Pilsen, melanoidina, Carafa, chocolate. Fim. Para amargor, a gente falou sobre os alfas, né? A gente pode escolher um alfa ácido. Eu gosto do Columbus, mas Magno, Galena, Hércules, desde que ali pense direitinho na quantidade de amargor, né? Lembrando da base de malte. Para o final de fervura, aroma, amarelo, né? Amarelo. Isso. Aí é entender qual vai ser a fermentação. Quando eu uso a London, né? Então, o amarelo ali é um toque mesmo, 1 grama por litro, no máximo ali de aroma. Perfeito. E a fermentação London Ale, 18 a 20 graus. E quantos IBUs tu mira nessa cerveja? 38, se eu não me engano, tu tinha falado? 38, 40. A gente tá falando de uma cerveja entre 6 e 6,5 de álcool? Isso, exatamente. 6 e 6,5 de álcool. O BJCP, ele vai até quanto de álcool? 6,5, se eu não tô enganado. É 6,5? Não, mas então é no limite. 6,5. 6,5 ele aceita. Tá no limite superior, Isso. então. É uma cerveja no limite superior, dá pra dizer isso? Isso. Tu tá num amargor um pouco mais perto dos 50, tu tem uma carga boa de maltes torrados. Isso. Tá no limite superior aí. Tá. A gente tá pensando numa cerveja, né? Bem redondinha. O que tu espera de densidade final pra essa cerveja? Considerando que tem uma densidade inicial tu tá mirando uma densidade inicial de 1065. 65, 68. A final ali, 1008, 1010. 1008 e 1010. E o melano, ele segura bem pra não ficar muito seco. Exatamente. Entendi. Ele, além do brilho, ele ainda dá essa moral aí no final de fermentação. Entendido. Carambas, olha, eu fiquei... Eu não vou dizer que eu vou sair fazendo essa cerveja porque eu quero fazer minha bitter. Eu quero fazer minha bitter antes. Mas eu não duvidaria que eu tomaria essa cerveja numa cervejaria. Pois é. Essa é uma verdadeira American Porter. E saudade, fica a dica aí pro cervejeiro caseiro fazer e tomar quando encontrar, porque aí não vai deixar de ter porque não vende. Alimente o ciclo, né? O ciclo. Vamos tornar o ciclo eu não produzo porque não vende em um ciclo de eu consumo porque tem pra vender. Exatamente. Quando chegar no lugar, fala, uau, meu Deus, não tem só IPA. Que a pessoa vai falar, nossa, que incrível, né? As pessoas estão realmente consumindo.
Eu sempre faço isso, Ingrid, só que é com Rauchbier. Sempre que tem Rauchbier no tap, eu digo, nossa, que massa! E tomo vários pints. Pode estar ruim, Exatamente. mas eu bebo. É, Pra, sabe? eu sou a diferentona do TEP também. E aí eu fico também realmente bem chateada quando eu chego e encontro todas as variações da escola americana, quase todas idênticas. Variações peronomútil. Peronomútil, exatamente. É tipo igual, só que diferente, né? Então, eu sou escola inglesa, tá aí no meu coração. Então, quando eu chego também, eu falo, nossa, ainda bem que tem, é ótimo, bebe mais, nananã. E eu sempre vou como consumidora normal, eu não dou carteirada, não. Então, o pessoal fica, meu Deus, você entende, né? Você já chega pedindo. Eu falo, pois é, você não imagina. Eu nem tenho carteira pra dar, então... Imagina se tivesse, né? Exato. Ingrid, eu quero te agradecer muito por tu ter, sabe, desprendido esse tempo pra estar aqui com a gente, trocar uma ideia, trazer todo o teu conhecimento que tu tem de várias medalhas e de várias cervejas que tu dá ao longo da vida, né? Muito obrigado mesmo. Se tu quiser deixar algum contato, alguma coisa para as pessoas te encontrarem, fica à vontade, mas agradeço em nome de todas as pessoas que estão escutando por todo o teu conhecimento que tu trouxe aqui. Eu que agradeço, adorei estar aqui, espero estar mais vezes, né, pra gente falar aí de especiarias e adjuntos, que eu também adoro. Meu contato é super aberto, eu demoro a responder mensagem, mas eu cumpro o combinado. O meu WhatsApp está escrito respostas em 5 a 10 dias úteis. Mas se for pra falar de coisa boa, eu respondo na hora, gente. Olha aí, tu fale de coisas boas, então. Ai, não vem me cobrar. Ai, o que tá faltando? O que não sei o que? Aí eu falo, puta, eu vou responder em horário. 5 a 10 dias. 5 a 10 dias. Mas agora, se for pra fofocar e chamar pra tomar cerveja, eu respondo na hora. Tem Instagram também, depois vocês me achem aí. Aquelas, né? Me achem. Não, me manda que daí eu boto no post do programa. Deixa comigo. Exatamente, respondo a todos. Eu sou muito entusiasta do cervejeiro caseiro em si, né? Quem faz cerveja em casa. Uma das coisas que a gente não comentou, mas eu vou falar rapidinho, da escola americana, que a gente tem que aprender muito é a valorização, né? Total. Da cerveja feita na cidade, no estado, amar aquilo como patrimônio. Então, eu acho que quem faz cerveja em casa hoje é quem vai reinventar a cerveja artesanal nacional. Então, continuem fazendo, não parem. Incentivem outras pessoas a fazerem também. Incentivem outras pessoas. Não vamos aumentar essa barreira que é, não vou te dar essa cerveja aqui porque você não vai gostar, ou então não vai lá porque você é muito amargo, é porque não sei o quê. Não, vamos ajudar. A gente está num momento agora do mercado que a gente precisa dessa união e dessa valorização, né? Então, se você tem uma cervejaria na cidade, no bairro, perto de casa, perto do trabalho, vá, né? É mais caro, sim, mas pô, o suor é literalmente suor e sangue para poder colocar uma cerveja no tap. E vocês sabem, né? Vocês fazem em casa, então você sabe o trabalho que é. E valorizem e divulguem. Vamos evitar de subir essa barreira aí como se fosse uma coisa exclusiva para os superdotados e de super sensoriais. Não, é só cerveja, gente. É só cerveja. É só cerveja, exatamente. E tá tudo bem. Gente, quero agradecer também ao Luiz Fernando Soares Leal, Felipe Zambon, Lucas Pullman, Rodrigo Pelicaro e o Daniel Foster Guzzi. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, todos os agregadores, a gente tá lá. E se você gosta e quiser fazer um review, um comentário, dar estrelinhas, é importante, faça isso. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Ingrid? É isso, adorei. Braçagem forte? Braçagem forte. E se precisar, pode mandar cerveja que eu avalio. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe,
Contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.